Quero meditar aqui com todos com respeito a uma questão que envolve muitas ideias de muitas pessoas sobre a salvação. É que para muitos, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: para uma pessoa ser salva, ela precisa fazer parte de uma igreja? Ir para uma igreja, fazer parte de um lugar chamado igreja? De algum lugar como esse, como uma igreja? E aí vemos o seguinte: vamos responder isso. Quem vai responder isso são as escrituras. Quando vemos aqui em Atos 16, 30, diz o seguinte, que os homens falaram para os apóstolos que estavam presos e acabaram de sair da prisão. Diz o seguinte: e tirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O homem falou para eles, para os apóstolos: o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. É simples a salvação. Não precisa fazer coisa alguma. Respondido está aqui. Há necessidade de ir para uma igreja para ser salvo? Está respondido aqui o quê? Vá para uma igreja e crê no Senhor Jesus. Guarde o sábado e creia no Senhor Jesus. Dê esmolas e creia no Senhor Jesus. Não, ele disse crê no Senhor Jesus, porque Jesus na cruz, ele disse está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu separava o homem de Deus, indicava a separação do homem e Deus. Ele se rasgou, acabou a separação. E assim vemos o seguinte, em João 4, 21, vemos o seguinte: a mulher falando para Jesus, 4:20, diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora está chegando, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora chega e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que o adorem. Deus é espírito, aos que o adoram é necessário que o adorem em espírito e em verdade. E focando aqui no 21, diz o seguinte: mulher, crê-me que a hora está chegando, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Existia nesses dois lugares, no monte e em Jerusalém, dois templos. Cada lugar desses existia um templo, onde adoravam a Deus. Mas Jesus disse que a hora está chegando, ou seja, porque Ele se encarnou, porque Deus se encarnou para morrer por nossos pecados e habitar nos homens, em espírito. Então Ele está dizendo que não precisaria mais daquele templo. Chega a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque nós passamos a ser a casa de Deus, não mais aquele templo local, aquele lugar. Seria a casa de Deus. Alguns dizem: mas aí você vai adorar a Deus em casa. Não trata-se de adorar a Deus em casa. Jesus não ensinou a adorar a Deus em casa, é adorar na minha vida. Se tirar os telhados da casa e morar na rua, está adorando a Deus do mesmo jeito, na minha vida, onde quer que for. Se tirar todas as roupas do corpo, nos perseguir e tirar todas as roupas, continua adorando a Deus no coração, com a fé em Cristo, que a fé produz o amor. Porque está escrito aqui em Gálatas 5, que a fé atua pelo amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, sendo assim, vemos o seguinte, que é crer no Senhor Jesus será salvo. Ele diz que quem nele crê não é condenado. Quem crê no Filho não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Então Deus se fez carne, se o Verbo era Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Só basta esta fé em Cristo, porque pela graça é salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E essa fé muda porque, como eu fui amado, fui ensinado a amar pelo meu mestre. Então todos aqueles que têm a fé verdadeira, ele resultará em obras quer dizer mudança na vida, submissão a Deus. Por quê? Porque está escrito que a fé sem obras é morta. Uma fé que diz, muitos bate no peito e diz: eu creio em Jesus, mas vira a cara para o seu irmão: eu creio em Jesus, eu amo Deus, amo só a Deus, mas não faz o bem ao próximo.
não tem temor nenhum a Deus no coração, não é uma fé verdadeira. Mas a fé verdadeira do crer em Jesus é ouvir que Ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecados dos pecadores, morreu pelos pecadores, e agora é crer em Cristo. É crer, aceitar Ele no coração. Essa fé muda, resulta em obras, resulta em mudança. Mas a mudança, as obras que vai resultar da mudança, não é para ser salvo pelas obras, e sim porque já é salvo por meio da fé, pela graça. A salvação é pela graça, conforme Efésios 2:8. Pela graça é salvo por meio da fé. A salvação é pela graça e resulta em obras, mas não as obras que salvam e resultam em salvação. As obras resultam em salvação, mas a salvação por meio da fé resulta em obras. É simples isso. Senhores, que faremos para ser salvos? Para ser salvo. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, Atos 16:31, e serás salvo. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê, nunca morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a vida. Em João 5:24 ele diz, em verdade vos digo, a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Já não está mais morto espiritualmente, conforme Efésios 2:8. Confere o que diz ali. Efésios 2:1, que diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E em 1 João 5:1 diz o seguinte, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. O novo nascimento é a salvação. É a mudança no coração, a regeneração, a santificação de Deus no coração do homem, que produzem santificação diária, resulta em santificação diária, produz santificação diária e resulta em santificação diária. No dia a dia a pessoa carrega a sua cruz e segue a Cristo, toma a sua cruz, negando a si mesmo e toma a sua cruz e segue a Cristo, como ele disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tudo isso é o resultado da fé, da salvação por meio da fé, esse negar a si mesmo. E não obras para ser salvo. É crer no Senhor Jesus e serás salvo. Portanto, não é em lugares que se adora a Deus. A casa de Deus somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 diz isso. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, guardamos nosso corpo. E assim nós somos a casa de Deus, somos o templo, morada do Espírito Santo. Somos a casa de Deus. 1 Coríntios 3:16 diz também que nós somos santuário do Espírito Santo. Somos a casa de Deus, assim somos morada de Deus. E acabou aí. Crendo em Cristo, Ele veio habitar em nós para sempre. Assim a salvação se baseia apenas na fé em Cristo, não em lugares, religiões ou coisas desse tipo. E sim crer em Cristo, porque pela graça, favor imerecido é graça. Sois salvos por meio da... mas eu não mereço, eu pequei. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, está escrito em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de vós, do vosso esforço, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém bata no peito e diga, eu fui salvo porque eu fiz coisa boa, porque eu mudei, porque eu fiz tudo certo. Não, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. É somente isso até aqui.